Olá, amados. Hoje, dia 22 de março de 2019, né? Então, que nós temos um dia maravilhoso, abençoado na presença de Yahushua. Hoje eu quero dar continuidade à nossa leitura do livro de 1 João, né? Que eu estou assim lendo. E eu gostaria de explicar uma coisa a vocês, amados. Muitas pessoas dizem que Yahushua, né, o nosso Salvador, ele é Deus. Olha, Yahushua, ele nunca disse que ele era Deus, né? O que acontece é o seguinte: quando o Pai, ele gerou Yahushua, porque ele gerou Yahushua no ventre de Maria, né, através do Espírito, porque o Pai é o Espírito. Então, o próprio Pai, em Espírito, já estava com Yahushua. Entende? Já estava. Porque o espírito, o Yahushua, ele não foi gerado de um ato sexual. Ele foi gerado através do espírito, que é o próprio Pai, porque o Pai é espírito. E é por isso que o Pai habitou entre nós através do Filho. Porque o Pai é espírito, já estava em Yahushua, que ele foi gerado pelo espírito, que é o Pai. Mas Yahushua é a alma. Então, Yahushua é um filho é outro. Yahushua é um, que é o filho, e Aaron é o pai, é outro. Só que os dois eram um. Por quê? Porque o espírito, que é o pai, ele gerou Yahushua. Então, o pai estava em Yahushua, no espírito, porque ele foi gerado pelo espírito, e Yahushua era a alma. E que foi gerado num corpo, e que veio o corpo, né? A alma que habitou no corpo terreno. E que teve o espírito do Pai, porque é o próprio Pai que gerou Yahushua. Só que Yahushua, em nenhum momento, vocês podem ler, em nenhum momento Yahushua fala que ele é Deus. Não, ele fala o Filho do Homem, tá? É o que ele fala. O meu Pai. O nosso Deus, esse fala de Yahweh, ele fala o nosso Deus, ou seja, o Deus dele também, tá? E ele fala assim: o meu Pai que me enviou. Então, o meu Pai é maior do que eu. Então, ele nunca falou na Escritura que ele é Deus, tá? Quando as pessoas falam que Yahushua é Deus, não é. O Pai Yahweh, que é o Espírito, ele que gerou Yahushua. Então, ele estava também em Yahushua, porque ele foi gerado pelo Espírito, que é o Pai. E quando ele disse para os discípulos, para Filipe, que o Filipe disse: Mestre, mostra-nos o Pai. E aí ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você me pede, me diz: mostra-me o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque ele veio revelar o Pai. O Pai, ele estava em espírito em Yahushua. Por quê? Porque Yahushua foi gerado pelo Espírito, que é o Pai, e ele também estava no mesmo Espírito, que é no mesmo entendimento. Então, quando ele diz que eles são um, que o Pai e o Filho é um, o Pai e o Filho é um no Espírito, porque o Espírito que gerou Yahushua era o Pai. Então o Pai estava em Yahushua. Quando diz assim, em João, que a gente vai ler depois do João, que ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, né? Quando diz, deixa eu botar aqui em João para vocês verem, peraí. Antes de colocar aqui, deixa eu botar aqui João, depois eu boto aqui de novo, porque, amado, eu estou lendo a Bíblia agora online, eu vou ler aqui eu vou ler aqui a Bíblia online para vocês, tá? Porque, para poder preservar a minha vista, né? E eu vou pela Bíblia Nova Versão Internacional, que eu achei ela bem melhor, e ela assim, mais assim... Mas assim, tipo original, sabe? Porque eu tava pesquisando, depois eu até vou mostrar para vocês com calma, que tem parte na Bíblia que ela foi acrescentada e que no original não tá, no Codex Sináitico. Vocês entram no Codex Sináitico, vai estar em inglês, mas depois você pode traduzir em português. Aí vocês vão ver o original em grego, tá certo?
E aí vocês vão e botam o capítulo e versículo que vocês querem, vocês vão ver lá se foi acrescentado ou não, porque dá para ver. Porque esse Codex Sinático, ele é do original mesmo, do grego, porque o Novo Testamento ele foi praticamente escrito em grego, né? Então, aqui, como diz assim, veja bem, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Iarro e era Iarro. Veja bem, aqui está assim. Agora, na outra versão, na versão Almeida Corrigida, tá? Versão Almeida Corrigida está assim, olha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Iarro, e o verbo era Iarro. Veja, gente, eu vou ler o primeiro João, mas eu tô sentindo de falar isso, tá? Veja, no princípio era o verbo, certo? O verbo é o que? A palavra, que é a palavra, é Yahushua. No princípio era o verbo. Por quê? Porque Iarro, ele disse, haja luz, e houve luz, e viu Iarro que a luz era boa. Essa luz era Yahushua, que é a alma, tá? Então aqui, ó, no princípio era o verbo. E o verbo, olha só, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. Na outra versão tá a palavra, que é essa versão que eu tô adotando para ler com vocês, tá? Essa aqui agora é a Almeida Corrigida Fiel. Ó, no princípio era o verbo. Tá? E o verbo estava com Iarro. Olha isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Iarro, e o verbo era Iarro. Mas não é que o verbo, que é Yahushua, que é a palavra, era Iarro, como Yahushua. Não, ele era Iarro, por quê? Porque o espírito que é Iarro, ele veio e gerou, tá? Gerou Yahushua. Ele mesmo disse, eu te gerei. O próprio Iarro falou, eu te gerei. Então, por isso que ele disse, no princípio era o verbo, que é Yahushua, e o verbo estava com Iarro. Então, Yahushua, que é o verbo, estava com Iarro, e o verbo era Iarro. Ele estava no princípio com Iarro. Verso 2. Então, Yahushua, ele estava no princípio com Iarro. Só que Yahushua é um e Iarro é outro. E quando diz que o verbo era Iarro, é porque o espírito que foi gerado em Yahushua, Yahushua não foi gerado por um ato sexual, por um sêmen, ou algo humano, não. O próprio espírito que é Iarro, que é Deus, o Deus verdadeiro, ele gerou Yahushua. Então, ele estava em Yahushua. Então, ele estava em Yahushua, mas só que Yahushua não é Iarro. E nem Iarro é Yahushua. Iarro é o Deus verdadeiro e Yahushua é o filho de Iarro. Tanto que Yahushua, nas escrituras, vocês não vão ler nunca Yahushua falando assim, eu sou Deus. Não, ele sempre se referiu, filho do homem, o meu pai me enviou, o meu pai é maior do que eu. É assim que ele se relacionava, era assim que ele falava do pai, tá? Então é isso que a gente tem que entender. Mas depois eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso, tá certo, amado? Então aqui eu vou voltar aqui de novo na versão internacional e vou ler aqui na nova versão internacional na Bíblia, que eu gostei dessa Bíblia porque ela é mais assim, é melhor de entendimento, está mais próximo do original, né? Porque tem muitas palavras que foram blasfemadas. Depois eu vou mostrar para vocês que foram assim acrescentadas. Eu vou mostrar para vocês depois, quando chegar em João 5,7, 1 João 5,7, que tem palavras ali que tem entre colchete. Na Bíblia eu vou mostrar para vocês verem como é que eles acrescentaram para dar base na Santíssima Trindade. Então foi acrescentado, e que aqui nessa Bíblia não está, nessa versão, tá certo? Então, vamos começar. Eu quero ler 1 João 1. Eu vou ler 1 João 1 e 2, tá? Então, vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, ele está falando aqui de Yahushua, que é a palavra da vida. A palavra da vida é quem? Yahushua é a palavra da vida, que é Iarro, porque Iarro, ele é a vida. Então, Yahushua é a palavra da vida. Certo? Ele é a palavra de Iarro, que é a vida. Tá? A vida se manifestou, ou seja, porque Iarro é vida, e Yahushua também é vida, porque ele é filho do Pai.
O pai é um, o filho é outro. Mas os dois são na mesma essência, tá? Aí Yahusha diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, naturalmente, Yahweh também é verdade. E Yahweh é vida. Mas só que a gente só chega a Yahweh através de Yahusha, porque Yahusha é o caminho. Ele é o caminho que nos leva à verdade e à vida, porque Yahusha também é verdade e vida, e o pai dele é verdade e vida. Então, ele é o caminho que nos leva ao Pai, que também é verdade e vida. E ele mesmo disse, o meu Pai é maior do que eu. Né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem é que ele está falando? De Yahusha. Yahusha estava com o Pai e foi manifestada a nós. Certo? Então, verso 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Yahusha. Olha isso, ele está dizendo que a comunhão é com o Pai e com o Filho. Ele não está dizendo assim, olha, nossa comunhão é com o Pai, que o Pai é o Filho. Ou então, nossa comunhão é com o Filho, porque o Filho é o Pai. Não, e nem tampouco ele está falando nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque o Pai é Espírito. Ele aqui está dizendo, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Yahusha. Então, nós temos que crer que o Pai é maior que Yahusha, que ele é o verdadeiro e único Deus, como Yahusha mesmo disse. Ele é o único verdadeiro Deus, foi o que Yahusha disse, porque tem um Deus falso que é Terron. Mas Yahweh é o Deus verdadeiro e único. E único porque ele é o único Deus verdadeiro. Tá certo? Não tem outro Deus verdadeiro. Tá? Se Yahusha fosse Deus também, ele se colocasse no lugar de Deus, ele iria dizer, olha, então nós temos que crer no Pai, porque o Pai e eu somos os únicos verdadeiros deuses. Não foi isso que Yahusha disse. Ele disse que Yahweh é o único verdadeiro Deus. Certo? Então aqui, e o apóstolo João está falando, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yahusha. Nós temos que ter comunhão com o Pai e com o Filho Yahusha. E como nós temos essa comunhão com o Pai e com o Filho Yahusha? Quando a gente crê que Yahusha é o caminho, a verdade e a vida, a gente passa a ser o templo e não vai mais a templo, e a gente vai no caminho que é Yahusha. Então Yahusha nos leva ao Pai. Automaticamente, quando a gente vai ao Pai, que Yahusha nos leva ao Pai, o Espírito, que o Pai nos lava, porque Yahusha nos lava na palavra. E aí o Espírito habita em nós. Então nós temos comunhão com o Filho, porque o Filho é o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra, ele é o pão vivo que desceu do céu, aquele que come dele nunca mais terá fome. Ele é a água limpa que nos tira toda a sede, aquele que beber da água de Yahusha não terá mais sede. E automaticamente nós temos comunhão com o Pai. Tá certo? Então, por isso que João diz, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yahusha. Então, vocês aí podem cortar esse negócio de Santíssima Trindade, porque isso aí não existe. Essa base aí da Santíssima Trindade é base para demônios. Por quê? Porque eles são três. Vocês podem ver. José, Maria, José, Maria e Jesus. 3 em 1. A Trindade. Eles sempre falam isso. Então, Deus Shiva, Deus Horus, Deus Isis. Não, Deus Íris, Shiva. Gente, vocês pesquisem, que vocês vão ver que sempre eles botam três deuses, tá? Tammuz, Nimrod, Tammuz e Semiramis. Sempre dá base para 3 deuses. Então eles colocam isso na Bíblia, aquela parte que diz, ir de fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi acrescentado. Foi acrescentado. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Para quê? Para dar base na Santíssima Trindade. Tá certo? Só que isso não existe. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Porque o Pai, ele é Espírito. Tá certo? Então aqui, verso 4.
Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Iarro é luz, nele não há treva alguma. Olha isso. E quem revelou isso? Yahushua. Porque Yahushua viu o Pai. Ninguém viu o Pai senão o Filho. E ele que veio revelar o Pai. Então veja, esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Yahushua. Yahushua falou isso. Que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Iarro é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha isso. Se afirmamos que temos comunhão com ele quem? Com Yahushua. Com Yahushua. Tanto Yahushua quanto com o Pai dele. Porque os dois são um no entendimento. Então, quando a gente está tendo, assim, nós andamos no Espírito, nós estamos andando nos dois, no entendimento dos dois, porque os dois têm o entendimento do Espírito. Então, aqui, ó. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é esse andar nas trevas? É andar nas trevas da religião, no engano da religião, que são trevas. Por quê? Porque o Pai e o Filho não habitam em tempos feitos por mãos humanas. Então, a partir do momento que a gente está na lei, no físico, andando numa religião, nós automaticamente estamos nas trevas. Então é isso que ele diz. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque se é quem anda nas trevas, não está na luz. Está nas trevas. Não tem como a pessoa estar nas trevas e dizer que está na luz. E que tem comunhão com Yahweh. Que tem comunhão com Yahushua, que é a luz. Entendeu? Não tem como. Então vamos lá. Verso 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha isso. Se, porém, andamos na luz, que é Yahweh, porque Yahweh é luz, e nele não há treva nenhuma, como ele está na luz, quem está na luz? Yahushua. Yahushua, ele é a luz do mundo, e ele está na luz que é Yahweh. Porque Yahushua está no mesmo entendimento de Yahweh, do Pai. Ele está no Pai. Ele não é o Pai, mas ele está no Pai. E o Pai está nele, porque os dois estão no mesmo Espírito, no mesmo entendimento, o mesmo Espírito que é o Pai. Certo? Então aqui, ó, se porém andamos na luz, como ele está na luz, ele, Yahushua, está na luz. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahushua, seu Filho, filho de quem? De Yahweh. Ele não diz o sangue de Yahushua, é Deus que é Yahushua, não. Ele diz, e o sangue de Yahushua, seu Filho, ou seja, filho de Yahweh, nos purifica de todo pecado. O sangue de Yahushua, que é filho de Yahweh, nos purifica de todo pecado, quando nós andamos na luz. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados a quem? A Yahushua, a Yahweh, o Pai. A gente confessa o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar, se a gente confessar. Como a gente confessa o nosso pecado? Quando a gente confessa, pede perdão e larga o pecado. Quando estava no sistema evangélico, eu achava que eu estava na luz. Quando eu descobri que todas as práticas eram mentirosas e que crucificava, que sacrificava de novo o filho, era como se o sacrifício de Yahushua não fosse válido, e que eu comecei a pesquisar, eu pedi para o Pai, mesmo o Pai sabendo que eu não sabia, que eu estava enganada, mas eu falei, Pai, me perdoa por todas as vezes que eu tomei ceia, por todas as vezes que eu paguei dízimo, que eu dei dízimo, que eu dei oferta. Me perdoa por todas as vezes que eu fui a um templo de pedra. Eu não sabia. Eu pedi perdão, decidi ser o templo e não fui mais a templo. Hoje eu sou o templo. Só teve 2 vezes que eu fui à igreja depois que eu saí
Eu saí em 2017, mas não me lembro quando foi que eu realmente saí. Mas foi uma libertação tão assim grande que a minha cabeça parece que eu nunca fui evangélica. Porque eu não sinto falta nenhuma, sabe? Eu só fui 2 vezes depois disso, que foi uma vez que eu fui na casa da minha tia, isso foi em outubro de 2017, fui na casa dela, e ela é da Assembleia de Deus, e aí eu fui, ela já é uma senhora idosa, né, a única irmã da minha mãe, e eu fui lá na igreja, mas eu senti, gente, um enjoo tão grande, um enjoo, sabe, aquele enjoo assim espiritual, não um enjoo assim físico, mas é um enjoo espiritual. Você tá ouvindo aquilo ali, aquela comida fermentada, envenenada, sabe, podre, aquela, sabe? E depois eu fui no velório da prima do meu filho, no velório do marido da prima do meu filho. E aí eu pedi perdão ao pai, falei, pai, eu estou vindo aqui para dar um apoio à família. Mas foi só, depois disso eu não fui mais. Então, vocês vejam que quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nisso, quando a gente confessa ao Pai o nosso pecado e pedir um perdão, Ele nos purifica de toda injustiça e a gente sai do engano. E a gente passa a andar nele, tá? Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Iarro um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha isso, é muito grave alguém que fala que não tem pecado. Porque o único que nunca pecou foi Yahushua. Todos nós viemos em pecado. O próprio Jeremias, o profeta Jeremias falava, em pecado me concebeu minha mãe. Então aqui, meus filhinhos, capítulo 2, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Yahushua, o justo. Olha isso, temos o intercessor junto ao Pai, porque o Filho, Yahushua, ele está à direita do Pai. Yahushua é justo, e ele intercede por nós. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós estamos nesse corpo. Esse corpo é carnal. Mas aqui está dizendo, filhinho, não pequeis, ó. Meus filhinhos, escreva estas coisas para que vocês não pequem, Então a gente, quando está no espírito, andando no entendimento, a gente não vive uma vida de pecado. A gente anda no espírito. Só que a nossa carne, nós somos desse corpo terrônico, mortal. Então, às vezes, pode acontecer da gente pecar. Não da gente desejar pecar, não da gente planejar pecar, mas acontecer de pecar. Então, por isso que ele diz, se porém alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai e Yahushua, o justo. E ele intercede por nós. Por quê? Porque ele era humano. E ele sabe das nossas fraquezas. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado. Mas ele nunca cedeu à tentação. Então ele chega para o pai e fala, pai, perdoa. Olha, eles estão dando o nosso entendimento, mas eles foram fracos dessa vez, mas perdoa. Ele vai e intercede por nós. E o sangue de Yahushua nos purifica de todo pecado. Então ele fala, pai, olha, eu morri por eles, pai. Perdoa. Ele intercede por nós. Olha isso, que maravilha. E mais para aqueles que andam no espírito, no entendimento, e não vivem no pecado. Certo? Porque não é assim, a pessoa pecar e, me perdoa. Não é assim não. Tem que andar no espírito, no entendimento. Mas aquele que anda no espírito, que é o templo, que anda no espírito, não vai viver a vida do pecado. Por quê? Porque estão andando no espírito e não satisfaz a concupiscência da carne. Tá certo? Porque aquele que anda no espírito não satisfaz a carne. Porque a carne está mortificada e o espírito está vivificado. Certo? Então aqui, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele quem? Yahushua. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então, quando nós obedecemos aos mandamentos de Yahushua, quando nós andamos no entendimento dele, praticamos o que ele ordenou, os mandamentos dele, então nós o conhecemos. Como é que a gente conhece Yahushua? Quando a gente anda nele, quando a gente obedece a ele. E automaticamente a gente conhece o Pai, porque é ele que vai revelar o Pai. E ele revela o Pai em nós. Tá? Aquele que diz, eu o conheço,
aqui está entre aspas, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, amados, tem muitas pessoas na igreja evangélica que falam, mas eu conheço Jesus, Jesus é maravilhoso. Primeiro, não conhece porque o nome dele não é Jesus. O nome dele é Yahusha. Certo? É a mesma coisa, se alguém chegar para mim e falar assim, oi, Eliette, tudo bem com você? Eu, tudo bem, como é que você vai? Eu tô bem e tal. Poxa, legal. Olha só, meu nome é Elisete, Eliette é minha irmã. Mas meu nome é Elisete, não é Eliette. Eliette é uma, Elisete é outra. Certo? Só que nesse caso, as pessoas falam Jesus porque estão no engano da religião. Certo? Só que as pessoas, elas têm que obedecer a palavra que é Yahusha, porque ele é a palavra. Então aqui está. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Mas como nós estamos nele? Como nós obedecemos a palavra que ele deixou escrito, que ele é a palavra, ele deixou escrito na escritura. Ele mesmo disse, através dos discípulos pelo Espírito, que nós somos o templo do Espírito. Então, quando nós somos o templo do Espírito e saímos do templo físico e passamos a ser o templo, isso é obediência. Tá? Quando a gente deixa de seguir um líder religioso numa religião, larga o caminho da religião e vai para Yahusha, que é o caminho que é o pastor, isso é obediência. Quando nós deixamos de comer uma ceia num templo físico, de um pão e de um vinho, que eles falam, este é o corpo de Jesus e este é o sangue de Jesus, o vinho é o sangue de Jesus, que é coisa física. E nós cremos no entendimento que ele é o pão vivo que desceu do céu e que ele é o vinho que nos dá o entendimento. Ele mesmo disse, eis que estou à porta. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Eu cearei com ele, ele comigo. Ou seja, se você abrir o seu entendimento, ele está à porta. Ele está à porta do entendimento, do nosso ser. A pessoa que abre, ele entra e ele ceia conosco. E a gente com ele, a ceia no entendimento, que é a palavra que é ele, não uma ceia física. Então, quando a gente entende o espírito e o físico, que Yahusha ele não habita nem em templos feitos por mãos humanas, nem em pai, e nem em religião, e a gente passa a andar nele no espírito, nós obedecemos a ele. E aí quando nós obedecemos a ele, nós conhecemos a ele. E automaticamente a gente conhece o pai, por quê? Porque o filho veio revelar o pai. E ele está revelando o pai através de nós, pelo espírito que é o pai. É assim. Então aqui está, verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, ou seja, andando no entendimento, obedece a ele, que é a palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E como Yahusha andou? No espírito do Pai. Ele andou no entendimento do Pai. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. As trevas, amados, estão se dissipando para aqueles que estão no engano da religião, estão ouvindo a verdade, estão saindo do engano da religião e indo para Yahusha, indo para a verdadeira luz. Porque as trevas, o templo, essas religiões, elas dizem que são luz. Só que é uma luz falsa. É uma luz de trevas. A verdadeira luz é Yahusha. E quando a gente sai do engano da religião, que são trevas, a gente está indo para a verdadeira luz. Né? Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olha isso.
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha isso. Vocês vejam as pessoas no templo de pedra, como eu também agia dessa forma, que alguém faz alguma coisa, um irmão vai e magoa, engana, aí a pessoa vai falar assim, tomara que Deus se vingue, porque Deus vai vingar, sabe? Porque eu quero justiça, eu quero vingança. Que amor é esse? Isso não é amor, isso é trevas. Está nas trevas no falso amor, porque terror é um falso amor. Ele diz que é amor, mas é um amor falso. E que depois a pessoa vê que está no falso amor, que está na falsa luz. Por quê? Porque a pessoa deseja mal ao próximo. Aquele que deseja mal ao próximo, tá? Não está na luz. Porque não ama o próximo. Não ama o irmão. Certo? Isso é muito sério. Eu mesmo era um que eu ficava desejando vingança. Eu queria vingança. Sabe? Hoje eu vejo todos como templo do Espírito. Porque Yahweh, ele nos vê como templo. Nós somos o templo do Espírito. E Yahushua, ele morreu por toda a humanidade, para que todos fossem templo do Espírito. Só é templo quem crê que é o templo. Mas hoje eu vejo todos como templo, então eu não consigo desejar mal a um próximo. Por quê? Porque é o templo do Espírito. E quando nós andamos em Yahweh, que é amor, a gente passa a ter esse amor, porque Ele nos dá esse amor nele. E Ele nos ensina a amar verdadeiramente. Quando a gente ama verdadeiramente, nós estamos na luz. Certo? Então aqui, ó. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E é isso que está acontecendo hoje, né, nos templos, amado. As trevas estão cegando. No engano da religião, as pessoas pensam que estão na luz, mas estão numa falsa luz, estão nas trevas. Porque toda luz que é luz, que é falsa, é trevas. Porque a luz verdadeira não há treva nenhuma. Tá? Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Yahushua, ou seja, graças assim, benevolência, através da benevolência do nome de Yahushua. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Ou seja, vencer o terror. Né? Quando a gente anda no Espírito, a gente vence o terror, porque a gente está no Espírito. Então, o Espírito é maior em nós. Então, o terror não pode com quem está com Yahushua, quem está no Espírito de Yahweh. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Yahweh permanece e vocês venceram o maligno. Ou seja, vocês venceram o terror, né? O desejo carnal, que o terror ele vem colocar desejo carnal através de espíritos, né? Espírito de adultério, espírito da mentira, entendeu? Todos esses são espíritos que vai induzindo a pessoa a pecar, que tenta a pessoa. Mas quando nós estamos no entendimento, a gente anda no espírito, nós vencemos o maligno, que é terror. Certo? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que ele diz isso, amado? Porque esse mundo aqui é do maligno, jaz em terror. Então, o nosso foco não tem que ser aqui, amar isso aqui. Nós temos que amar o Pai e Sião. Nosso foco é Sião. Certo? Então, quando a gente ama o mundo, a gente cede às tentações da carne, às tentações daqui, porque isso aqui tudo é físico, tudo é terreno.
Então tudo é carnal. Então a gente não tem que amar o mundo, a gente tem que andar no espírito e amar as coisas espirituais, é pensar nas coisas do alto e andar no entendimento. Então aqui, ó, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então vocês vejam nas igrejas que eles falam, vem aqui para a igreja que Jesus está aqui. Jesus vai te dar carro, vai te dar casa, vocês façam um sacrifício. Vai na fogueira santa de Israel. Você dá sua lata velha, né? Como aquele bispo, como é que é o nome dele? Acho que é o Formigone, né? Que é um formigão. Dê sua lata velha. Ou seja, dê para Deus a sua lata velha. Dê a porcaria para Deus, que ele disse a lata velha, ele disse como se fosse porcaria, mas que para ele não é, né? Porque se fosse porcaria ele não ia pedir. Tá certo? Então, as pessoas elas vão nesses tempos buscando as coisas deste mundo. E enquanto que Yahushua, ele nos ensinou a não juntar tesouros aqui na terra, mas juntar tesouro no céu, aonde a traça não destrói, tá certo? Onde o ferrugem não destrói. Não é isso que ele ensinou? E é esse espírito que é o Pai que habitava no Yahushua, tá? Que o Yahushua estava cheio do Espírito, que ele estava cheio do Pai, porque o Pai é Espírito. E ele veio nos revelar isso, que a gente deve guardar os tesouros lá no céu, juntar no céu, senão aqui na terra, isso aqui tudo é terror. Esse mesmo Espírito é que fala pelos apóstolos. Você vê aí o João, aqui, verso 16 de novo. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Veja por quê? Porque a cobiça da carne, porque quando a gente quer as coisas daqui, a gente está cobiçando na carne, a gente está na carne, não no espírito, tá? A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do maligno. O que o apóstolo disse é o seguinte: estejamos contentes com o que comer, o que vestir. Porque Yahweh, o justo não mendigará o pão, né? Então, se a gente tem o que comer, o que vestir, estejamos contentes. É assim que diz a palavra. É assim que diz. Então, vocês veem que esse Jesus que é pregado nos templos, não é Yahushua. Vocês veem aí pelo o que os pastores falam desse Jesus, e você lê na Escritura o que o Espírito, que é o Pai, revelou através do Filho Yahushua. Que Yahushua que veio revelar o Pai. O Pai, ele falou para Yahushua, Yahushua veio revelar. Então vocês veem que é totalmente diferente. Que Yahushua não bate com Jesus. Yahushua é um, Jesus é outro. Vocês começam a reparar, amados evangélicos. Repara lá na igreja de vocês. Vocês botam lá, escreve assim: hoje o culto foi o quê? Olha, o pastor falou que Jesus vai dar a casa, que Jesus vai dar isso, que Jesus não sei o quê. Aí você começa a avaliar e ver, isso aqui é terreno ou isso aqui é espiritual? E aí vocês começam a ler a Escritura e ver quem é Yahushua e quem é Jesus. Vocês vão ver que Jesus não bate na Escritura. Aqui não é Jesus. Não é Jesus que revelou isso aqui. Quem revelou foi Yahushua. Certo? Aqui, verso 16. Desculpa, amado. Verso 17. O mundo, vamos voltar aqui de novo, ó. Pois tudo que há no mundo, verso 16, né? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anti-Yahushua está vindo, aqui está o anticristo, mas estou lendo o anti-Yahushua, tá? Está vindo, já agora muitos anti-Yahushuas têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora.
Por que ele disse isso? Porque não é Yahushua, são anti-Yahushua. Então, esse Jesus aí é anti-Yahushua, não é Yahushua. Tá certo? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, ou seja, aqueles que estavam no entendimento de Yahushua e saíram e foram de novo para o engano, tá? No físico, na verdade nunca estiveram em Yahushua, porque aquele que anda no entendimento não sai, permanece fiel. É isso que está dizendo aqui. Mas vocês têm uma unção que procede do separado. Aqui está santo, mas estou lendo separado. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhece a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Olha isso, nenhuma mentira procede da verdade. Então esses templos, eles quando falam uma verdade, mas vivem na mentira, eles estão totalmente na mentira, porque nenhuma mentira procede da verdade. A verdade é verdade, não tem como haver mentira na verdade. Não tem. Certo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o ungido? Aqui está Cristo, mas Cristo é o ungido. Né? Então, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o ungido? Porque Cristo também é blasfemado, é a crista do galo, certo? É isso que diz. E que é da referência também a Terron, tá, amados? Pesquisem Cristo, Jesus Cristo, vocês vão ver que é tudo nome satânico. Então, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é ungido? Este é o anti-Yahushua, aquele que nega o Pai e o Filho. Olha isso, aquele que nega o Pai e o Filho. Aqui não está dizendo aquele que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito isso? Então, essa base da Santíssima Trindade, 3 em 1, não existe, amado. O Pai é Espírito, o Pai é o Espírito, ele é Espírito. E o Filho é o Espírito do Pai, porque o Pai gerou o Filho, mas então o Pai estava no Filho, mas o Pai estava no Filho, não era o Filho. O Pai é Espírito, o Filho é a alma e é o Filho. Então nós temos que crer no Pai e no Filho. Então aquele que nega o Pai e o Filho, né, é anti-Yahushua. Por exemplo, a pessoa, hoje em dia tem pessoas que estão dizendo que Yahushua, até fala o nome Yahushua, né? Fala o nome correto, mas fala, aí tem judaizados aí que fala que eles são Yahushua, ou então que fala que Yahushua é o próprio Pai. Tá negando o Filho, dizendo que o Filho é o Pai. Não, o Filho é o Pai no Espírito do Pai, porque o Pai estava nele, mas o Pai andava nele no Espírito e no entendimento. Mas o Filho é o Filho. Tá? O Filho é um, o Pai é outro. Então nós temos que crer no Pai e no Filho. Se a gente crê no Pai e não crê no Filho, nós somos anti-Yahushua, porque nós não cremos. Se a gente crê no Filho e não crê no Pai, também nós estamos negando. Nós temos que crer no Pai e no Filho. Vocês vejam bem, na Escritura não diz que nós temos que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que os três são um. Que são 3 deuses em um, como a gente aprendeu. Tá? Não disse isso aqui. Aqui o que diz é que aquele que nega o Pai e o Filho, tá? A gente tem que crer no Pai e no Filho. O Pai é um, o Filho é outro. É assim que diz. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Olha isso, aquele que nega o Filho não tem o Pai. Esses judaizados aí que estão falando que o Filho não existiu, ou que o Pai é o Filho, está negando o Filho, porque o Filho é um, o Pai é outro. Então aqui, ó, todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai, ou seja, a gente confessa o Filho, que o Filho é um, o Pai é outro. Porque a gente anda no mesmo entendimento no Espírito, do Pai e do Filho. Por isso que a Yahushua diz, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós.
no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, estamos no Espírito, nós entendemos que o Pai é um e que o Filho é outro. E que o Pai é Espírito. E o Filho, ele é o filho de Arro, do Pai. Tá certo? É isso que a gente crê. Assim que a gente tem que crer. E é por isso que a Escritura diz que examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. O próprio Yahusha disse isso. Tá? Examinar as Escrituras, que elas testificam de mim. E diz mais, Yahusha diz: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem que crer como está na Escritura. E a Escritura tem o Pai e o Filho. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai, assim, os dois juntos, que o Pai é o Filho, não. O Pai é o Filho no entendimento e ele estava com o Pai no Espírito. Mas o pai estava no Filho, no Espírito, habitando aqui entre nós. Mas o Filho é o Filho. Os dois estavam juntos, mas não é porque o Pai é o Filho e o Filho é o Pai. Não, o Pai é um e o Filho é outro. Tá certo? Então aqui, verso 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Olha isso, permanecerão no Filho e no Pai. Não está dizendo permanecerão no Pai porque o Pai é o Filho, ou permanecerão no Filho porque o Filho é o Pai, ou permanecerão no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que os três são um. Não, permanecerão no Filho e no Pai. Quando a gente crê, e quando a gente crê, desde o princípio que a gente ouviu, a gente crê, nós permaneceremos nos dois. Nos dois, no Pai e no Filho. E os dois, o Pai e o Filho, estão no mesmo entendimento, no Espírito que é o Pai. Certo? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A promessa que Yahusha fez. Ele também falou em João 10, a promessa é esta, a vida eterna. Esta é a promessa. É uma vida eterna em Sião. Ele não prometeu aqui nada aqui nesta terra. O apóstolo Shaul, ele foi bem claro, ele disse: estejais contentes, se tiver com o que comer e com o que vestir, estejais contentes. E Yahusha disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer ou de beber. Por um acaso o Pai, ele não cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de vós? Basta cada dia o seu mal. Então essas promessas aí que eles falam, que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Quais são as promessas? Casa, carro, um bom emprego, isso aí é a promessa que ele prometeu? Não. A promessa que ele prometeu é esta, a vida eterna. Está aqui. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Certo? Você vê que o apóstolo João está no espírito do Pai e do Filho. Está no mesmo entendimento do Pai e do Filho. Porque o que o Filho veio revelar, ele está revelando também no mesmo entendimento. Então, esses que eu falo das promessas, que promessas são essas? Porque a promessa que o Filho prometeu foi a vida eterna. Essa é a promessa. Né? E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Olha isso. Que querem enganar como? Com falsas promessas. Dentro desses tempos de pedra, que não existe essas promessas. A promessa é a vida eterna. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Que receberam dele quem? De Yahusha. Porque quando a gente vai no caminho que é Yahusha, ele nos leva ao Pai. E a gente recebe essa unção que é o Espírito do Pai em nós. Tá? Então aqui, ó, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Olha isso. Permanecer quem? Em Yahusha,
que é o caminho, porque Ele nos ensinou. Então, quando a gente permanece nele, nós vamos andar no que Ele nos ensinou, no entendimento, e não nessas esses falsos caminhos, nessas trevas que nos enganam, no engano da religião, que não está o Pai ali, nem o Filho, mas permanecer nele, porque a gente vai andar no entendimento como Ele nos ensinou, certo? Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Olha isso, o apóstolo João diz que nós temos que permanecer nele. Quando a gente vai a Yahushua, que é o caminho, a verdade e a vida, ele nos leva ao Pai. O Pai é a luz, ele é vida, ele é verdade. E o Espírito habita em nós. Mas nós temos que permanecer nele, nesse mesmo entendimento. A gente não pode sair desse entendimento. Tá? Então, aquele que está em Yahushua, no Espírito, no entendimento, ele permanece. Ele tem que permanecer até o fim. É isso que o apóstolo está falando aqui. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, nele que é em Yahushua, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, que Yahushua é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Nascido dele como? No Espírito, no entendimento. Tá certo, amados? Esse é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho da compaixão, é o Evangelho do verdadeiro amor. Esse é o Evangelho. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, qualquer um de vocês que estão nessas religiões, saiam das trevas, saiam desse engano e vão para a luz, vai para o caminho que é Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres em nome de Yahushua. Até a próxima.